Vocês lembram que eu falei há um bom tempo atrás, primeiro, segundo vídeo, eu acho, que eu desconfiava que eles viviam que nós tínhamos 5.000 anos de vida e que eles tinham metade, no máximo, de vida deles? Pois é. Isso eu falei na época, alguns anos atrás, bem no comecinho, quando eu não tinha noção de nada direito. Hoje, dentro das minhas pesquisas, eu consegui descobrir, de acordo com as minhas experiências, de uma forma muito mais precisa, mais sólida, o tempo de vida deles. Eu vou ler porque é mais fácil para contextualizar. Vamos lá, vou ser rápido e objetivo. Idade dos deuses, tá? De acordo com minhas experiências, descobri que estes seres são estes seres, os quais nos parasitam, também possuem limite de tempo de vida. Esses indivíduos indesejados não passam de vampiros energéticos, tá? Deixa eu tirar aqui porque o vento tá correndo legal aqui. Tô gravando isso aqui agora porque eu descobri isso aqui. Eu tinha que gravar isso agora, tá? Esses indivíduos indesejados não passam de vampiros energéticos, como eu li, que nos ludibriam e nos enganam, prometendo uma evolução para a vida eterna que nem mesmo eles podem ter, independente de qualquer planeta onde eles possam se estabelecer. Aquilo que imaginamos ser considerado uma questão de vida eterna não passa. Vou arrumar aqui, como sempre, estou sozinha. Não passa. Minha colinha aqui. Ui! Não passa de um período de vida tão natural e mortal como o nosso período. Portanto, não se enganem em achar que eles são diferentes de nós. Eles também morrem e sangram como nós morremos e sangramos. Eles nascem, crescem e se desenvolvem da mesma maneira como qualquer um. A diferença está apenas na forma como a contagem do tempo ocorre, dependendo do observador. Em uma gravação, uma de várias que eu tenho, que continha uma de muitas das minhas pesquisas, eu os flagrei, discutindo sobre as idades de seus descendentes. Deixa eu passar o carro. E neste instante, eu constatei que no recinto havia uma adolescente deles que se dizia ter apenas 100 anos de idade. Juntando esses dados com outros que já vinha obtendo de outras experiências, eu consegui perceber alguns padrões que me trouxeram os seguintes resultados. A verdade, ou melhor, a verdadeira idade dos ditos deuses. A matemática da longevidade. Muitas correntes teóricas e antigas tradições afirmavam que esses seres seriam imortais. No entanto, vamos virar a folha. O problema é o vento, sabe? Ao analisar a equivalência dos fluxos temporais entre a Terra e a dimensão /habitat desses indivíduos, a verdade vem à tona. Não se trata de vida eterna. Eles estão adorando fofocar isso, né? Mas de uma escala biológica e orbital diferente. Primeiro, a escala de maturidade e as coincidências astronômicas. Quando convertemos o tempo de vida e as fases biológicas desses seres para os anos
terrestres. Os números se alinham com precisão matemática aos principais ciclos e alinhamentos de ou do nosso cosmos. Colinha, vamos virar a colinha. O papel quase voou. Eu saí correndo atrás dele. 5. Aqui. A adolescência / juventude. Aproximadamente 100 anos de idade, que são os 100 anos deles. Idade em tempo deles, aproximadamente 100 anos. Deixa passar o carro. Equivalente em tempo terrestre. Pasmem. 100 anos da adolescência deles equivale a aproximadamente 28.500 anos nossos, tá? Coincidência astronômica. Esse período de 28.500 anos terrestres corresponde quase exatamente ao grande ciclo de precessão dos equinócios e à passagem completa do nosso sistema pelo cinturão de Alcíone, que é aproximadamente entre 25.800 a 28.000 anos. O que isso significa? Toda transição de uma era astronômica na Terra é apenas o tempo necessário para que um jovem desse plano alcance o final da sua adolescência. A fase adulta deles. Equivalência em tempo terrestre. Há aproximadamente 50.000 anos. Página 5. Aqui. Um carro resolveu parar. Vamos para a página 6. Ui! Peraí. A coincidência astronômica corresponde ao dobro de um ciclo precessional completo, ou seja, aproximadamente 2 giros de alinhamento cósmico. Para nós, são 50 milênios de história e evolução humana. Para eles, é apenas a entrada na fase adulta e produtiva da vida. A terceira idade / idosos. Equivalência astronômica. Esse intervalo abrange... Deixa passar o carro. Ao vivo é assim. Eu sou direto. Abrange grandes ciclos glaciais e múltiplas órbitas de corpos celestes do longo ou de longo período, como a contagem de tempo associada às escalas plutônicas e a múltiplos giros ao redor do centro galáctico Alcíone. O que isso significa? Um ancião, para eles, viveu o equivalente a ciclos inteiros de transformação geológica. Vou tentar arrumar o cabelo aqui, se o vento deixar. Ok? Conclusão. A desmitificação do misto de imortalidade. Deixa eu passar o carro. Vai, carrinho. A suposta eternidade desses seres é apenas uma ilusão provocada pela discrepância de percepção do tempo. Um humano que vive entre 70 e 80 anos de idade na Terra observa esses seres presentes ao longo de séculos da história humana e assume que são imortais. É isso mesmo.
Um humano que vive entre 70 e 80 anos na Terra observa esses seres presentes ao longo de séculos da história humana e assume que são imortais. Na realidade, enquanto dezenas de gerações humanas nascem e desaparecem para a geologia e a contagem de tempo deles mal se passou, o período de uma infância ou juventude. Deixa eu ver minha colinha aqui. Meu papel caiu. Mas vocês sabem como é. Eu não gravo da segunda vez. Vai do jeito que tá. A longevidade dos chamados deuses não é um privilégio divino, mas sim o resultado de viverem em um relógio cósmico muito mais lento que o nosso. Vamos lá? Depois eu pego o papel que caiu. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro das minhas pesquisas, tá? Eu já tinha essas informações há alguns anos, mas eu não estava conseguindo unir as peças, entendeu? Hoje me deu um insight e eu fui pesquisando dentro daquilo que eu vinha fazendo e praticando nas minhas pesquisas, e eu percebi que veio assim um download na minha cabeça, sabe? Uma adolescente, 100 anos. Gente, 100 anos, de acordo com os cálculos que eu fiz, isso aí envolve outras coisas que eu pesquisei, tá? Por exemplo, um dia pra gente aqui equivale a 7 dias para eles lá. E aí eu fui pesquisando de outras formas, outros assuntos que me levaram a essa conclusão. Uma adolescente de 100 anos para eles lá, ela equivale a um período de 28.500 anos para a gente aqui, que é justamente as Alcíones que nós falamos. Um adulto equivaleria a em torno de 55 mil anos. Um ancião que viveria para a gente aqui entre 70 e 80 anos seria o equivalente para eles a em torno de 120, 100 mil, 155 mil anos no máximo. Essas pesquisas que eu fiz é que me levaram a descobrir isso aqui, tá? Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: acata quem quer. Eu cheguei a essa conclusão baseada em insistências de várias coisas que eu venho pesquisando, em insistência de vários dados que eu venho juntando com o passar dos anos, tá? Então, isso dá uma ideia de por que eles falam tanto que a gente tem que agir logo antes da janela X aparecer, ou que os fins dos tempos estão chegando. Enfim, isso tem a ver com transição planetária, isso tem a ver com essas passagens dos equinócios, como eu li aqui, e isso tem a ver com o fato deles juntarem energia, recursos, para poder prover para as próximas gerações deles, enfim. Mas a questão eu descobri a idade deles. Eles, quando ficam velhos, isso é baseado em outras experiências também que eu tenho, que são experiências particulares, que me confirmaram do porquê quando eles falavam assim, eu já estou idoso, eu já estou em idade de aposentar, eu estou com X anos. Enfim, dentro das minhas pesquisas eu consegui concluir isto, tá bom? Então, isso ainda eu estou desenvolvendo, vai fazer parte das minhas pesquisas mais aprofundadas, mas eu queria transmitir isso aqui para vocês, porque não pensem que eu me esqueci do livro, eu não esqueci. A questão é que eles me sabotam pra caramba, eles estão me fazendo passar por uma série de problemas que está me atrapalhando, mas eu não deixei a ideia do livro, eu estou fazendo o livro, só que a trancos e barrancos, tá? Não vou garantir quando que eu vou entregar esse livro, mas eu vou fazer, porque esse vai ser o trabalho da minha vida. Tá? Então, gente, não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, deixar um comentário, tá? Deixar uma sugestão, alguma coisa assim, porque vocês sabem, o YouTube está enjoado. Se não tiver um like, não tiver um comentário, não se inscrever, o canal não cresce, tá bom? A qualquer momento eu volto. Eu não tenho uma rigorosidade, nenhuma uma sincronicidade, enfim, não tenho uma regra de quanto que eu boto vídeo ou não boto vídeo.
mas eu vou postando aí de acordo com a necessidade, tá bom? Obrigada para todos. Tchau.